Oi, bom dia. Eu sou a Ana Porto e vim aqui para conversar um pouco com vocês, como eu prometi. Peço perdão por demorar a voltar, porque minha casa está em obra. Então eu estava toda tumultuada e ainda está. Falta terminar, falta uma diária de um pedreiro para depois eu pintar. Uma casa simples, mas que foi assim, era grande, eu dividi com meu filho, e aí entra aquela bagunça toda. E nesse meio tempo, né, como eu falei com vocês, eu desejo, assim, como eu falei com vocês que eu ia mostrar mais ou menos no meu dia a dia, eu nem pude mostrar. Então, desde já o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, obrigada por estar aqui. Se quiser se inscrever, eu agradeço, para que quem sabe o meu canal possa subir um pouquinho, né? E mais pessoas entender sobre a depressão, sobre os efeitos, sobre as causas e poder, às vezes, identificar dentro de si o que é. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Peço até perdão pela iluminação, porque a iluminação eu não tenho ainda, não comprei nada. Eu estou filmando com você com o celular, eu ainda não sei editar, eu ainda não sei fazer muita coisa aqui, mas vou aprender. A vontade de conversar com vocês é muito grande, porque assim como eu sinto vontade, muitas vezes eu vou conversar com uma amiga e ela me diz: você tem que pensar positivo. Isso é uma coisa que não se deve falar para quem está em depressão. Por quê? Porque quem está em depressão, ela só pensa coisa negativa. Por isso a depressão. Então a gente pode ajudar acolhendo, ouvindo e dizer: você vai melhorar. Tenha fé, você vai melhorar. A palavra positiva é ela que tem que usar. Porque é tão chato quando às vezes eu estou naquela fase mais baixa da depressão, que a gente chora à toa, que eu vou conversar com a pessoa e a pessoa, pensa positivo, você tudo pensa que vai dar errado. Então, a gente precisa entender que a pessoa que está em depressão, se ela pudesse pensar positivo todo o tempo, que maravilha, não estaria na depressão nunca. Mas não, a depressão ela faz a gente achar que tudo vai dar errado, que as coisas. Às vezes um probleminha pequeno dentro da nossa cabeça ele fica enorme. A ansiedade, até porque eu não estou trabalhando nesse momento, eu estou tomando muito medicamento. E eu trabalho desde criança. Mais para frente eu digo, eu sou costureira, né? Modelagem, corte, tudo sobre costura. Mas não estou trabalhando. E isso, para quem trabalha desde os 7, 8 anos, é muito difícil. A gente acordar e pensar assim, o que eu vou fazer hoje? Eu já acordo com a sensação que eu estou atrasada ou deixei de fazer alguma coisa. Isso automaticamente já acelera meu coração, porque eu falo: ai meu Deus, o que eu tenho para fazer hoje? E quando eu penso que eu não tenho nada, me dá um vazio muito grande, uma tristeza. Outra coisa que em mim, principalmente, não são todas as pessoas, o sol, passar 2, 3 dias nublado. Eu desde que eu me lembro por gente na adolescência, antes, quando estava nublado, eu falava assim: ai, hoje eu estou nublado igual o tempo. Eu sempre usei essa expressão. E com o tratamento eu fui entender que algumas pessoas elas precisam de pelo menos algumas horazinhas, minutos ao sol. Eu tinha o hábito de deixar minha casa toda fechada, eu gostava de ficar no escuro. Eu achava que eu arrumar a casa e deixar no escuro ficava mais bonito. Até que cada um tem seu modo de encontrar, né? Que aqui a gente não está para falar de religião. Até que um dia eu fui na igreja e o pastor, parece que ele pregou para mim naquele dia. E aí ele falou que
a gente tem que acordar, abrir a janela para poder o sol entrar, que não sei o quê, e falou várias outras coisas. Então, ali eu entendi. Não, não é que eu tenha entendido, eu de repente acordei e quando me vi eu estava tirando, eu botava cobertor, que ainda não tinha aquela cortina de blackout, então atrás da cortina eu botava um cobertor. Aí teve um dia que eu acordei, quando eu percebi, eu já tinha tirado tudo e estava tudo claro. E aí eu percebi a diferença de quando é que eu estou nublada, quando eu não estou nublada. E vi que o sol faz muita falta, principalmente para determinadas pessoas. Isso é bom, a pessoa acordar, abrir a casa. Isso, sim, seria muito bom que algumas pessoas que têm hábito de ficar em lugar escuro, a gente não precisa falar para ela que ela precisa fazer. Convide. Ah, vamos em casa tomar um café comigo. Só dela olhar o sol e passar pelo sol aqui ativa algumas coisas aqui dentro que é incrível. Isso é incrível. Uma outra coisa que eu sinto que eu acordo muito bem e que eu esqueço é você ouvir música. Eu aqui em casa, eu não tenho o hábito de acordar e ligar rádio. Eu tenho o hábito de ligar a televisão, ver notícias, essas coisas. E a gente sabe que é só tragédia. E também gosto de ficar aqui no YouTube, às vezes eu vejo sobre plantas, sobre cultivo de algumas coisas que eu adoro, animais, mas é bom, às vezes, a gente ouvir música, porque quando a gente percebe, a gente já está cantando. Então, isso é muito bom. Esses dias que fiquei meio introvertida, não foi nem pela depressão. Eu estava sentindo um cansaço muito excessivo, vindo de algum tempo. Há um tempo atrás cheguei a desmaiar. E aí, quando eu consegui, depois do 12º dia, eu consegui ir ao pronto-socorro, porque eu não sou uma pessoa de estar incomodando ninguém. Eu sei que todo mundo aqui que tem carro trabalha durante o dia, chega à noite cansado. Então eu sempre achava assim, amanhã eu vou acordar bem. Porque eu sou uma mulher muito ativa, eu quebro a parede e eu quero um buraco ali para botar o ar-condicionado, eu mesma vou lá e faço, e tem que fazer uma tomada, eu mesma vou lá e faço. E eu não estava mais com esse pique, entendeu? Não estou ainda com esse pique. Mas eu estava estranhando, mas como estava em obra aqui, demorando muito, porque essa obra não cabia a mim, e sim ao meu filho, que era ele que estava fazendo, eu estava achando que era isso, o estresse de ver a casa bagunçada, e eu sou um pouquinho enjoada. E eu acho assim, a gente é pobre, mas ser pobre, mas ter tudo organizado, eu no escuro, eu tenho que saber onde estão as coisas. Eu posso estar lá em outro lugar, se alguém me ligar, igual como já aconteceu com meu filho, mãe, eu estava precisando disso assim, assim. Eu falei, você abre a gaveta tal, do lado tal, tá lá. Então, assim, eu sou. Acabo de usar uma coisa que volta para o mesmo lugar. Mesmo quando meus filhos moravam comigo, era assim, e agora que eu moro sozinha, não tem como não ser. Muito embora, ultimamente, eu estou esquecendo e faz parte. Mas depois a gente volta ao normal, porque o medicamento às vezes deixa. É tanta coisa para a gente pensar, que no outro dia eu botei o café com leite, sentei lá na mesa para tomar o café e fiquei aguardando. Depois eu pensei, o que eu estava fazendo sentada ali? Já não lembrava nem mais o que eu estava fazendo ali. Aí eu lembrei, eu falei, não, é o leite. Aí eu olhei no micro-ondas, eu pensei, eu botei no micro-ondas, esqueci de ligar. Não. Aí eu falei, então eu vou botar esse leite. Eu fui lá e guardei o leite dentro da geladeira e fiquei esperando esquentar. Já guardei controle remoto dentro da geladeira, celular, eu tô com uma coisa na mão, vou pegar algo dentro da geladeira, eu boto aquilo dentro do forno. Então, mas isso eu tenho sempre. Isso aí é sempre. Trocar nome dos meus filhos um pelo outro, aqui Ramon com Luan, Priscila eu chamava de Ramon, Ramon eu chamava de Priscila. E não, mãe, eu não sou Priscila, eu sou Ramon.
E isso acho que é de família, minha mãe também era assim. Ela, antes de conseguir falar meu nome, ela falava o nome da minha outra irmã, o nome da irmã dela, e assim ia, né? Então isso faz parte. Então eu estou aqui para dizer a vocês que estão aqui, que eu sou muito grata se vocês assistem o vídeo. Por quê? Porque assim, é uma maneira que eu encontrei de poder conversar. Eu escrevia muito. E às vezes eu, como estou com a vista cansada, só piorava. E assim não, assim eu encontro uma maneira divertida de conversar com vocês, ao mesmo tempo eu entender, né, o que se passa, falar para vocês como é. E eu estou numa fase boa, até que eu não tenho estado triste, nada. A única coisa que eu andei caída aí meio devagar, e aí eu fui ao pronto-socorro e descobri que eu estou com uma arritmia. Uma arritmia que, por aborrecimento, exatamente por aborrecimento, porque eu não fumo, eu não bebo. Então, assim, a não ser socialmente, se eu for uma festa, mas isso é muito raro, eu não consigo beber. E comecei depois de velha, bem velha, nunca gostei. Minha mãe também não tinha esse hábito, nunca botei um cigarro na boca. E eu comecei a ficar a ponto de não conseguir levantar da cama. E eu achava assim, eu tô cansada, tô fraca. Não era fraqueza. Fui ao pronto-socorro a primeira vez, fizeram o teste de Covid e tô tomando meu cafezinho. Mas eu nem posso tomar muito, tem que tomar pouquinho agora. Fizeram o teste de Covid, não deu nada, me mandaram de volta para casa sem nenhuma avaliação. Quando voltei agora, um mês e pouco depois desse primeiro acontecido, eu tinha me aborrecido muito uns 2 dias antes. E eu senti uma dor muito forte no peito quando eu fui pegar umas roupas no cabideiro para trocar de lugar justamente por causa da obra. Mas eu tenho problema de escoliose e bem acentuada. Eu achei que era da coluna. Eu falei, eu senti uma dor forte da coluna agora, mas essa dor eu nunca tinha sentido. Falei para o meu filho. Mas é aquele negócio, né? Ele passava pela janela, um buraco que tem na área de serviço ali, que a gente ainda vai fazer a grade ali e tudo, que separa nosso quintal. Como é que você tá, mãe? Eu tô me sentindo fraca, não tô conseguindo levantar, ficar em pé na frente da pia, fazer nada, nem comida, eu tô conseguindo fazer nem banho. Mas sabe aquela coisa, das vezes o filho achar que é coisa de mãe querendo um charminho? Eu acho que foi isso. Até que ele veio aqui. Quando ele veio, já estava uns 8 dias, mais ou menos, que eu estava bem ruinzinha. Ele ficou desesperado, porque ele falou, nunca vi minha mãe do jeito que está. E assim, eu fui lá no pronto-socorro, não conseguia ir, porque eu ando de moto, tenho pânico, eu não gosto de andar de ônibus. E o ônibus daqui para Cabo Frio, ele é rapidinho. O que vai para São Pedro, onde tem um pronto-socorro que faz todos os exames, ele, por ter pouco passageiro, ele passa em vários lugares e leva 45 minutos. Enquanto de moto eu vou em 15, 10. Então eu esperei melhorar um pouquinho. O dia que eu acordei um pouco melhor, falei, Senhor, agora é contigo e eu tenho que ir para o pronto-socorro. Se eu não puder voltar de moto, largo a moto lá e volto num carro qualquer de aplicativo. Aí eu peguei e fui. E expliquei que eu já tinha estado lá e tudo que aconteceu. E aí sim, ela pediu o eletro e viu isso, né? Mas estou me sentindo bem. Depois que eu descobri, parece que até melhorou um pouco, sabe? Porque eu falava para os outros, eu sei que não é pulmão, eu já tive pneumonia muitas vezes, devido à depressão, porque eu ficava muito em depressão e ela baixa a imunidade. Então, eu sem gripe nenhuma tinha muita pneumonia, eu tinha muita crise de rins. E tudo isso desapareceu no momento que eu comecei a fazer o tratamento psiquiátrico. Nunca mais, graças a Deus, nunca mais eu tive pneumonia, nunca mais eu tive crise de rins, problema nenhum no rins. Então, aí eu não tenho muitas pessoas aqui, as pessoas são muito introvertidas, então eu só converso muito com uma amiga. E ela falava assim, isso tá parecendo pulmão, porque tá respirando. Eu falei, não é.
algo errado está dentro de mim. E eu tô sabendo que tá. E eu tava já com aquela impressão que era do coração. Então, assim, você saber que pode estar com problema no coração e não saber o que, é pior. Depois que eu descobri que é uma arritmia, e como eu não fumo, eu não bebo, café eu gosto de tomar meu cafezinho de manhã, mas eu já tomei muito café, há uns 10 anos atrás, de tomar 2, 3 litros por dia, trabalhando direto. Às vezes eu comia uma vez por dia, às vezes nem comia nada. Então, dessa forma foi que eu descobri, e até meu filho falou: mãe, agora você parece estar melhor. Eu falei: sim, porque agora eu sei o que eu tenho e sei o que me causa o problema, a dor, uma dor no meio do peito e de cabeça aqui, que é o aborrecimento. Então eu vou agora, ó, desviando, que foi assim que eu fiz com as convulsões. Eu tinha uma atrás da outra e não entendia. Comecei o tratamento, aí eu comecei a me conhecer. E eu sei que para eu ter convulsão, eu fico uns 3 dias antes com dor de cabeça, depois eu começo a tomar um choque, vou dormir, aí parece que eu estou enfiando o dedo na tomada, tomando um choquezinho. E o psiquiatra falou que isso é normal, porque são as descargas mesmo, que o cérebro envia. E quando ela envia uma descarga muito forte, que o cérebro está desorganizado, então o que acontece é que aí a gente tem a convulsão. Então, eu já até falei para ele: olha, não estou com sintoma nenhum de convulsão, não estou com problema nenhum de tomar remédio. Um dia que eu desmaiei, ele falou que eu não estava falando coisa com coisa, e eles acharam que era da convulsão. Eu falei: qualquer problema, hospital. Mas, graças a Deus, eu fiquei bem. Então, por isso, eu estou aqui para dizer a vocês que a depressão, quando ela é tratada direitinho, ela te dá uma vida normal e chega até o ponto de você não estar precisando mais. Eu estou tomando muitos medicamentos porque eu passei por um problema há 5 anos atrás, bem pesado. E demorou para eu sair desse problema. Foi um problema que me trouxe muita tristeza, um problema que me trouxe muitos problemas. E esse foi desencadeando o problema através deste. Então, sim, eu fiquei muito ruim e tive que entrar num monte de medicação porque eu não conseguia dormir. Eu só pensava no problema, eu só pensava no que tinha acontecido. O que acontece é que, à medida que a gente vai melhorando, nós mesmos vamos sentindo que a gente não tem necessidade daquele medicamento. Aí eu ia lá, ficava 2, 3 dias, 15 dias, e aí eu falava para o meu médico: olha, eu já estou esse tempo sem tomar esse remédio, estou me sentindo super bem, né? O da convulsão eu vou ter que tomar para sempre, porque ele falou que como é emocional, pode acontecer alguma coisa na rua, eu ver um acidente, alguma coisa, e ter convulsão. E o da depressão ele falou que também é para sempre. Mas já calmante, essas coisas que para ansiedade, já não estava mais precisando. Eu só tomava 2 medicamentos e estava super bem. E já, graças a Deus, tinha ficado 2 anos sem convulsão. Depois desse problema, voltei a ter convulsão e agora já fazem mais 2 anos que eu estou sem convulsão. E eu fazia todos os exames, não dava nada. E epilepsia, tratar. Não é epilepsia a pessoa não sente quando vai ter, ela simplesmente tem. E eu falei para o neurologista, comecei a prestar atenção no que eu sentia. Eu falei: não tem epilepsia. Só que sim, é epilepsia, mas é ligada ao meu emocional. Quando eu estou com um problema, ou a mente cria um problema e eu não consigo sair, que agora eu já sei o caminho para sair, eu canto, vou na casa de uma amiga, às vezes vou caminhar com o meu cachorro, e eu vejo coisas engraçadas, filmes engraçados. Assim, filmes que eu gosto. Não gosto de filme de comédia, não. Mas eu gosto muito de filmes bons. Ali, aí assisto um filmezinho distraiamente, pronto. Então, a gente tem que aprender a identificar se aquele estado em que a gente está, ele está passando do limite, que o meu passava do limite a ponto de eu viver na escuridão. Ninguém me via, ninguém sabia quando eu estava em casa, ninguém sabia quando eu não estava, porque eu só vivia com as portas fechadas. E muita gente aqui ainda me acha metida.
não entende que às vezes você tem um problema de depressão. Eu cumprimento as pessoas na rua, mas eu não sou de ficar parando na rua para ficar conversando. Eu vou lá, tem que ir no mercado, vou lá no mercado, faço o que eu tenho que fazer e volto para casa. Aí, às vezes, tem uma pessoa até conhecida ali no mercado, mas eu estou tão bitolada naquilo que eu preciso comprar, que eu não estou prestando atenção nas pessoas. Então, eles acham que é nitidez. E aí, algumas pessoas que depois passaram a ter um vínculo maior de amizade comigo, até chegou a confessar isso. Poxa, eu achava você muito metida no início. Eu achava você insuportável e hoje eu vejo que você é diferente. Eu falei, o que eu tenho é depressão e eu sou introvertida. Eu não sou de ficar falando por aí, entendeu? Eu simplesmente me fecho, igual uma ostra. E isso, eu confesso, não é bom. O bom é você poder falar. Mas como nem sempre as pessoas, quando você vai falar, a pessoa quer te diagnosticar com outro problema, assim, tipo, ah, mas eu também tenho isso, eu também sinto isso. E você sabe que o que aquela pessoa sente, porque quando a gente está lá esperando para ser atendida, a gente ouve muitas histórias. A gente sabe que aquele problema pode ser ansiedade ou pode ser uma coisa, uma depressão, porque aconteceu alguém, morreu alguém da sua família. Você pode ter uma depressão, mas é uma depressão temporária. E tem a minha que vem de infância, que eu fui descobrir à medida que fui conversando com o médico, as coisas que vinha vindo na cabeça lá de trás. E ele falou, Ana, você tem depressão desde criança, mas ninguém naquela época descobria. Minha mãe também tinha, que aí eu consegui perceber. Então, isso é uma coisa que a minha chegou a ficar bastante grave, porque eu simplesmente eu não tratava, não sabia. Eu só me fechava, ia me fechando cada vez mais, a ponto de não querer ter relacionamento com ninguém porque não tinha vontade de sair. Eu não ia ficar trazendo na minha casa qualquer pessoa. Então, quando chegava, eu encontrava uma pessoa, conhecia. A primeira vez eu saía para conhecer a pessoa, depois eu já não queria mais sair, e ao mesmo tempo queria trazer em casa. Então, minha vida ficou assim, entendeu? Depois eu passei a me entender e melhorar um pouquinho. Hoje eu estou sozinha, porque realmente eu tô com essa obra que não sai do lugar, graças a Deus está acabando agora, há quase 2 anos. E aí eu emagreço, engordo, outra coisa, igual a sanfona. E aí eu fico mais em casa. E aqui onde eu moro, as amizades que eu tenho não são de sair. Aqui quase ninguém sai. São Pedro da Aldeia é um lugar muito tupiniquim. Mas é importante. Eu agradeço a vocês que ficaram até agora. Peço perdão pelo vídeo grande, porque eu não tenho como editar, eu não sei, eu até baixei um editor, mas tenho que levar meu notebook para formatar. Vou ver se eu levo agora no final da semana, para o rapaz que ele vai formatar para mim. E talvez fique mais fácil para eu conseguir editar. Eu vou pedir ajuda, vou pesquisar para poder editar, para o vídeo ficar menorzinho, né? Para ficar mais fácil para vocês ouvirem sem ter que estar aturando tanto tempo, que nem todo mundo tem esse tempo. Mas também vocês podem deixar o vídeo rodando aí e ir fazendo as coisas e ouvindo, porque é muito importante a gente entender como lidar com alguém que tem depressão. É importante, principalmente a família, acreditar que aquilo é uma doença e acreditar que aquilo não vai sair sozinho, que ela precisa de ajuda. E algumas palavras caem na pessoa como uma pedra. Ah, mas você tem que sair dessa, você tem que se esforçar e sair. Você tem que pensar positivo. Isso faz a gente se sentir incapaz, porque a gente não consegue. A gente não consegue. Eu não consigo sair, me arrumar para ir numa festa. Eu não consigo pensar positivo todo o tempo. Então a gente começa a se sentir pior ainda. Poxa, eu não estou conseguindo fazer isso. Então a gente acha que a culpa é nossa. Ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando. Melhor seria, não, Valéria, várias pessoas. Desculpa, Valéria, que eu uso Ana Porto e meu nome é Ana Valéria Porto.
algumas pessoas chamam de Ana, tá de Valéria, vocês vão entender. Olha, você precisa saber que vai fazer o tratamento, vai dar certo, tem que fazer um tratamento. Chamar a pessoa para fazer uma caminhada, isso é bom. Ah, vamos, eu passei aqui para te chamar para fazer uma caminhada, eu te convidar para vir tomar um café aqui em casa, ou então ir até a casa da pessoa, ouvir a pessoa. Se não entende da doença, do problema, não fale nada. Deixe a pessoa falar, porque é importante a gente falar o que sente. Quando a gente fala, parece que, ai, que alívio. Mas é muito ruim quando a gente vai falar e a pessoa fala, mas você sabe que eu também estou sentindo isso. É igual quando eu comecei a comentar com uma amiga que eu estava com esse problema de sentir dor aqui e que eu estava preocupada. Ah, eu também estou sentindo dor aqui. Aí eu faço qualquer coisa que eu vou fazer. Só que ela fez os exames, não deu nada, e o problema dela é ansiedade. E tem um motivo até. Ela teve Covid e o marido ao mesmo tempo, que eu até cuidei dos dois, porque eu sabia que ninguém ia na casa dele, então só eu ia. Entreguei na mão de Deus, não tinha vacina ainda. E eu ia lá perguntar, e graças a Deus não peguei. Depois me vacinei direitinho, e aí eles dois tiveram Covid. Ela chegou a ser internada, fiquei desesperada. E ele, na preocupação, no dia da alta dela, ele teve um AVC. E está já há quase 2 anos, fez fisioterapia, mas ele também não tem muita vontade de fazer as coisas, até ela mesma diz, assim, de melhorar. Mas agora ela já consegue. Então, é claro que a depressão, ela pode ter depressão, ansiedade, muitas pessoas ficaram com esses problemas depois da Covid, devido ao medo que algumas pessoas tinham, a preocupação com filhos, com pai, com mãe, com vó. Então, foi uma coisa, um evento que a gente não está acostumado. Então, isso mexeu com o psicológico de muita gente. E muitas pessoas não conseguem identificar que está com ansiedade ou com depressão. Mas é bom a gente saber como é, saber a importância de acolher quem está com um problema, só com carinho e ouvir, não precisa grande coisa. Você ouvindo a pessoa, dizendo para ela que com o tratamento isso vai amenizar, mas não adianta mandar se arrumar para sair, mesmo sem vontade, que na rua dá certo. Não adianta dizer para pensar positivo, que não dá certo. Então, se pesquisar aí, você vai saber quais são as palavras que não se deve dizer para quem tem depressão e quais são as palavras que você pode dizer para quem tem depressão. Principalmente quando é uma depressão recorrente, que é o meu caso. Mas, como vocês veem, eu não sumi porque eu estava em depressão, eu sumi por outro problema, porque estava em obra aqui em casa. E aí eu pensava em fazer o vídeo e não tinha nem lugar, que eu ainda não criei o lugar para fazer. Eu estou esperando acabar de fazer a obra, para eu pintar, para eu poder armar um lugarzinho onde eu possa sentar e conversar com vocês de boa. Por isso que está meio que bagunçado, tá? E eu não gosto de nada muito bagunçado, não. A gente vai ter um vídeo bonitinho aí. Então, eu desejo a todos uma semana maravilhosa. Hoje é a segunda. Que tenham uma semana maravilhosa. Agradeço a quem ficou até o final. E peço de novo um like, se puder. Se não gostou, dislike. Se tiver algum comentáriozinho para fazer, eu agradeço, porque assim a gente vai trocando informações. Se tiver dúvida que eu já tenha passado, alguma coisa eu vou passar minha experiência, né? Que eu não sou médica, eu só posso passar minha experiência. E o que foi antes do tratamento e o depois. Completamente diferente. Então, a gente vai trocando e também vocês aprenderem a identificar na família de vocês alguém que possa estar com depressão e que vocês acham que aquela pessoa é chata. Ai, mas que pessoa enjoada. Não é. Ah, ela só vive chorando. Não é. A gente precisa ir lá, dar o carinho, deixa chorar. Alivia.
Pergunta se a pessoa quer falar o motivo pelo qual está chorando e ouve. Isso é um grande tratamento, isso é uma grande ajuda, é uma grande amizade, é uma grande prova de amor, entendeu? Então, logo, logo nós teremos um cantinho, que é o que eu estou pensando, né? Um cantinho para a gente conversar sobre esses assuntos e outros, porque eu também não vou ficar falando com vocês só sobre depressão, não. Já estou pensando aí eu ando muito de moto, né? Comprar aquela câmera de capacete, porque quando eu for de um lugar para o outro, mostrar para vocês a cidade. Então a gente vai ter momentos diferentes. E agradeço muito, muito, muito. O meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. E muito obrigada pela paciência, por ter me ouvido. E qualquer coisa que eu tenha falado, cometido erro, que se alguém aí sabe, possa me corrigir. Não tenho problema com isso, só peço que sejam educados, que não use palavras ofensivas, porque eu estou aqui com o intuito de ajudar e me ajudar também, trocando experiência. Então, desde já, o meu muito obrigada, tá? Um bom dia.